Olá, meus amados, tudo bem? Boa tarde, Sargento Roseno, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Vamos aguardar aqui os nossos seguidores chegarem. Se você puder ir compartilhando essa live para que todos venham ter conhecimento do que está acontecendo, do que vai acontecer, será excelente. Por quê, meus amados? Você sabe que a mídia sangrenta, você sabe que os meios de comunicações do Brasil são criminosos, fraudáveis e engana o cidadão brasileiro e a cidadã por suas medíocres reportagens de interesse próprio. Então, se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Eu sei que tem muita gente chateada, tem muita gente triste por tudo que vem acontecendo. Por quê? Porque você vive em um país do qual a insegurança jurídica está pairando à sua porta. A segurança jurídica está pairando na sua empresa. Então, meus amados, se você puder compartilhar, vá compartilhando, tá bom? Vá compartilhando para que as pessoas possam, de fato, de verdade, ter conhecimento aqui, né, das orientações, né, do meu ponto de vista, da análise política, do qual eu quero aqui trazer aos senhores, de tudo aquilo que está acontecendo atualmente no Brasil, tá bom? São muitas lutas, são muitas dificuldades, nós não podemos desistir, você não pode jamais desistir de lutar pela sua pátria, você não pode jamais desistir de lutar pelos seus direitos. Quando você abre mão dos teus direitos, você está dando margem para os usurpadores do direito atuar contra você. Atuar contra você, meus amados. Ó, tem bastante gente aqui curtindo, tem muita gente compartilhando, muito obrigado. Rita de Oliveira, boa tarde, amiga. Rita de Oliveira, um grande abraço e um feliz ano novo, que Deus venha abençoar a você e toda a sua família, né? Muita gente aqui compartilhando, participando. Vá compartilhando. Quanto mais pessoas souberem, obterem o conhecimento daquilo que eu vou falar, Souza Rafael, esta merda das Forças Armadas que não fizeram nada e nem vão fazer. Nós não podemos fazer nada sem as Forças Armadas. Ô, Souza Rafael, eu não posso assim dizer essa merda das Forças Armadas, porque você, como eu, que fui sargento do Exército por 15 anos e hoje sou advogado, você sabe que não depende dos coronéis, que não depende dos soldados, que não depende dos sargentos. Tudo existe um comando, uma hierarquia e disciplina. Tudo depende, a tropa depende de ordens dos generais. Infelizmente, eu sou a favor de concordar com você e com todos aqueles que realmente se levantaram contra os generais. É isso que a esquerda quer para colocar a população contra as Forças Armadas. Por quê? Porque a esquerda sabe que as Forças Armadas é a última porta do qual eles não conseguem passar. Eu sei que você tá preocupado, muitos estão preocupados. Uma coisa eu te garanto, a nossa bandeira jamais será vermelha. Assim como nós temos generais melancia, generais fracos, pau mandado, que está batendo continência para um criminoso, a esquerda também está em desespero, porque o Luiz Inácio Lula da Silva, ele não vai governar no Brasil. Ele não tem a maioria no Congresso Nacional. E você sabe, meu amigo, que quando não se tem a maioria no Congresso Nacional, não se tem nada. Não se tem nada. Então é assim, não adianta ficar se martirizando, ficar se condenando, acusando as Forças Armadas em si, como em particular que elas são culpadas de tudo, que eu defendo que não é. Não é culpa das Forças Armadas. Pode ser culpa de alguns generais, ou brigadeiros, ou comandante de marinha, incompetente e medroso. Tá entendendo? Não é culpa em si das Forças Armadas. É a mesma coisa que, por exemplo, nós temos no Supremo Tribunal Federal vários ministros que agem de forma
desequilibrada. Agora, é o STF que é o culpado de tudo isso? Não é. Não é o STF que é culpado. Compreendeu? Não é o STF. E assim acontece em todo lugar. Né? Souza Rafael, desculpa, mas é de revoltar. Eu concordo com você, Rafael. Concordo com você que é de se revoltar mesmo. Toda a população brasileira fica revoltada. Por quê? Porque nós tivemos agora aí no dia 8 de janeiro de 2023, né, a ocupação das instituições, que eu sou contra. Eu sou contra ocupar instituições. Isso não é o caminho. Esse não é o caminho. Sargento, então o senhor está contra os patriotas? Não. Eu não estou contra os patriotas. O que eu não posso concordar, como sargento do Exército da Reserva e conhecedor da lei, o que eu não posso concordar é que venham praticar atos para quebrar, atos de vandalismo, atos para quebrar o patrimônio público e o patrimônio alheio particular. Isso é um absurdo querer fazer justiça com a própria mão. Chama-se exercício arbitrário das próprias razões. Se não me falha a memória, é o artigo 345 do Código Penal Brasileiro. Só que tem um porém, meus amados. Vocês têm que levantar a cabeça. Não tem nada perdido. O Brasil não está perdido. Nós temos que unir as nossas forças e deixar esses maus espíritos de lado, clamar a Deus e lutar por uma sociedade livre, que é o Brasil. E lutar por uma nação justa, uma só nação. Eu costumo dizer, Brasil, uma só nação. Aí eu vejo um monte de gente se rebelando, se revoltando contra as Forças Armadas. Sabe o que acontece? É isso que a esquerda quer. Aqueles que não têm QI, não têm condições de pensamento, esses QI, esses esquerdopatas, eles querem que você fique contra as Forças Armadas. Queridos, os generais borra-bota, que voltou atrás, eles vão pagar o preço. Eles levaram para a sua biografia o título de traidor da pátria. Sargento, mas você é contra o Estado Democrático de Direito, você é contra o Supremo Tribunal Federal, você é contra a democracia. Jamais. Eu sou a favor da democracia, da liberdade. Então, ou seja, o que aconteceu no dia 8 de janeiro agora passado, que estão acusando levianamente, absurdamente os patriotas de terrorista, isso é um absurdo. Acabaram com o nome do Brasil no exterior. É a Rede Globo de televisão, são os chamados metidos a conhecedor do direito, são promotores de justiça, delegado de polícia, tem advogados, que é um absurdo. Por que o cara não vai verificar o processo primeiro, para depois vir falar um monte de asneira? Eu desafio qualquer um do direito. Não houve crime de terrorista em Brasília. Não houve crime de terrorismo em Brasília. E você que assim acusa as pessoas, você tem que ser processado, julgado e condenado por uma ação de danos morais e uma ação criminal por imputar um fato criminoso a um cidadão, a uma cidadã. Que é o artigo 138 do Código Penal, crime de calúnia, imputar falsamente fato criminoso à honra de uma pessoa. A honra de uma pessoa. O Marcelo Coelho diz assim, para o Exército está omisso. Eu não concordo, não é o Exército, querido. Não é o Exército, acabei de falar. Eu não concordo. Eu conheço muito bem as Forças Armadas, como funciona. Eu não concordo, não é o Exército em si, é só parar para analisar. Eu até entendo a sua revolta, eu entendo a revolta de muitas pessoas, mas eu não desisto do meu país, eu não desisto do Brasil, e você não pode desistir do Brasil. Você não pode jamais desistir do Brasil. Você tem que acreditar. Você acha que Luiz Inácio Lula da Silva, que foi conduzido à presidência da República sem transparência em eleições, você acha que ele vai governar o Brasil? Não vai, querido, não vai. Ele não vai governar o Brasil. Porque vão tirá-lo, vão matá-lo? Não, porque os próprios deputados federais e senadores
vão fazer o impeachment dele. Ele vai sofrer o impeachment. Só está falando uma asneira. Ele está dizendo que quer acabar com as Forças Armadas. Tem um ministro da Justiça que é corrupto, envolvido na corrupção, desvio de verba no governo do Maranhão. Tem vários ministros do governo Lula envolvidos em corrupção. Esse é o governo do PT. Esse é o governo dos criminosos esquerdopatas. É um governo cheio de ministros, bandidos, criminosos. Ah, você não tem medo? Não tenho medo. Não tenho medo. Digo ao Senhor, não deu nem para ler aqui, mas tudo bem. Digo ao Senhor, o Marcelo está falando, digo ao Senhor, até se continuar desta forma e as Forças Armadas não fizer nada e o Brasil precisar ser omisso, não lutarei ao lado de covardes. Concordo com você, eu também não luto do lado de covardes. Eu luto em causa própria sozinho. Mas do lado de covardes eu não luto. Assim, está cheio no nosso meio. Está cheio de pessoas que dizem que é de direita, que luta pelo Brasil, mas são covardes. Na hora do pau, eles fogem e deixam a gente na linha de tiro. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo, meu amigo. Eu sei que você está revoltado, mas vamos à guerra. Não é o exército em si que está omisso. Você tem que entender que não foram de coronéis para baixo. Ah, mas o coronel, o tenente, o sargento, o soldado, pega as armas e vai para a linha de tiro. Queridos, não há motivos para isto. Não há motivos para isto. Então, vocês têm que ter a sabedoria. A sabedoria. O Senhor tem que fazer mais lives. Eu vou fazer sim, Adília. É porque, infelizmente, eu fui boicotado, eu fui bloqueado nas redes sociais por um certo tempo aí, entendeu? Infelizmente não tem como prosseguir. Mas eu não desisto. Não estou aqui pregando o vandalismo, não estou aqui pregando nada contra a Constituição, não estou pregando nada contra ninguém. Falaram que vai prender o Bolsonaro, não prende. Ninguém vai prender o Bolsonaro. Sabe por que não vai prender o Bolsonaro? Não existe motivos para prender Jair Bolsonaro. Quando você vê um deputado incompetente, um senador incompetente, quando você vê a mídia sangrenta comunista, que é pau-mandado dos esquerdopatas, dizendo que vai prender Jair Bolsonaro, não existe requisitos para uma prisão preventiva. Para você prender uma pessoa, você tem que ter os requisitos da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora, essas prisões arbitrárias que estão acontecendo, essas prisões que estão sendo realizadas arbitrariamente, sabe por quê? Porque nós temos um Senado Federal que o presidente é covarde. São todos covardes. Pode ter certeza, são todos covardes que estão aí. Infelizmente, as pessoas estão presas inocentemente. Até quando? Xandão continua prendendo. Ele continua contrariando as normas legais. Agora você acha que um indivíduo desse, que foi conduzido ao cargo de ministro, ele vai ter uma biografia? Não vai. Desculpa, queridos. Todos os ministros do STF hoje atualmente, qualquer um que for dar palestra num lugar, só vai ouvi-los quem é puxa-saco. Porque não tem moral. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. Só um pouquinho, por favor. Meus amados, olha aqui, o Gilberto Soares. Eu ainda acredito na vitória. Gilberto, eu tenho certeza na vitória. Eu não desanimo, eu tenho certeza na vitória. Aí tem um bando de salafrários. Não, olá, amigo Roseno Gimenez e Jane de Santa Catarina. Ô, meu amigo, um grande abraço, estamos juntos. Um grande abraço. Meus amados, é o seguinte, tem um bando de gente se aproveitando da situação, de pessoas inocentes que foram presas, levadas ao abate pelo próprio comandante do exército ali em Brasília, entregando na mão da polícia militar, que mentiram para o povo, colocando dentro de um ônibus, dizendo que iriam tirá-los da capital federal para levá-los embora
do Distrito Federal. E na realidade levaram para o cativeiro. Você pensa que não é vergonhoso? O Brasil inteiro está sofrendo. O Brasil inteiro está sendo colocado ao ridículo por esses atos insanos praticados pela Polícia Federal, eu falo para eles, pela Polícia Federal, por ordens do Supremo Tribunal Federal, por ordens do ministro da Justiça, que deveria ter vergonha na cara, que é um cara acusado de crime. Daí, tá entendendo? Acabaram com a imagem do Brasil. Chamar senhoras de idade, chamar senhores de idade, chamar crianças, prenderam crianças em uma quadra, sem água, sem acomodação, sem alimentação, e ainda cortaram a luz, chamando-os de terrorista. De terrorista. Queridos, esse povo do Brasil são uma vergonha, esse pessoal aí do poder, do mecanismo. São uma vergonha. Chamando pessoas inocentes de terrorista, todos nós sabemos e tem provas robustas, provas firmes, que houve infiltrados pagos por políticos e partidos de esquerda, que a Polícia Federal já está investigando e sabe que esses indivíduos foram contratados para adentrar as instituições, quebrando, facilitando a entrada dos mesmos, quando lá dentro estavam da posse da instituição, começaram a gritar que tinham vencido, que tomaram tudo, para que, infelizmente, a manada, né? Que eu quero dizer, manada são de pessoas, aquele monte de pessoas ali gritando Brasil acima de tudo, querendo liberdade, foi um ato insano, foi um ato sem pensar. Como? Jamais deveriam ter subido a rampa. Era para continuar protestando, se manifestando, porque não é crime. Se manifestar pacificamente não é crime. Agora me vem um bando de metido a sabido. Olha, eu fiquei estarrecido quando eu vi promotor, juiz, a mídia e alguns esquerdopatas, a maioria esquerdopata, e alguns advogados ainda, chamar pessoas inocentes de terrorista. Se vocês souberem o que é terrorismo, se vocês imaginarem o que é o terrorismo, vocês nunca chamariam ninguém de terrorista. Se vocês imaginarem o que é um ato terrorista, do qual eu estudei e aprendi a combater, quando estava na ativa, queridos, não quero nem imaginar o que é um ato terrorista. Ato terrorista, o indivíduo chega dentro de um supermercado, ele arma uma bomba e mata um monte de gente inocente. Ele vai numa instituição, ele coloca uma bomba lá dentro e mata um monte de gente e destrói o patrimônio. Esse povo, com todo respeito à justiça brasileira, que está sendo uma vergonha. Esse pessoal, estes manifestantes que ali estavam se manifestando, tá? De forma ordeira. Lógico que tem alguns infiltrados que lá entraram, pau mandado, para acusar quem? Eles querem encontrar uma saída para imputar ao presidente Jair Bolsonaro crimes do qual ele não concorreu. Vocês estão me entendendo o espírito da coisa, senhores? Eles querem imputar, eles sabendo que nada derruba Jair Bolsonaro, eles estão armando, eles estão forjando, preparando crimes para ser imputado ao presidente Jair Bolsonaro, porque a ambição pelo poder do PT, daqueles do PSDB e outros mais que aí estão, que agem em conluio até com ministros e tudo mais, eles querem imputar fato criminoso a Jair Bolsonaro para deixá-lo inelegível na próxima eleição para presidente da República. Aí eu te pergunto, como é que você vai confiar em eleições se não existe transparência?
se a vergonha que está estampada no rosto deles, nada vai mudar. Ah, o senhor está sendo aqui, o senhor está induzindo um movimento antidemocrático. Querido, você se manifestar, você tem você tem o direito da livre manifestação de pensamento. Você tem o direito de liberdade previsto na Convenção dos Direitos Humanos, previsto na Constituição no artigo 5º, inciso 4 e artigo 220. Querido, rasgaram a Constituição brasileira, rasgaram os direitos do cidadão. Eu defendo a Constituição e defendo as instituições. E também defendo a punição de todos aqueles que ferem as leis, distorcendo, usurpando os direitos do cidadão previsto na Constituição em causa própria. É isso que está acontecendo, em causa própria. Eles estão fazendo tudo isso em causa própria. Agora, acusar a Rede Globo de televisão, eu vi promotor de justiça, delegado, acusar como deputados federais, deputados em Borocochô que mal estudou, distorcer a lei, chamar povo de bem de terrorista. Isso tudo é em causa própria, que a gente viu agora aí, o invasor de propriedade, o Guilherme Boulos, na Avenida Paulista, incitando ao crime, incitando aos seguidores ao crime, para invadir a Assembleia Legislativa, para imputar o fato criminoso àqueles que são de direita conservadora. Querido, a proibição que o ministro Alexandre de Moraes e o STF avalizou em proibir as manifestações e fechamento de rodovias, fechar rodovias, está correta. O que não pode é barrar, é imputar, é impedir. O que não pode é impedir, o que não pode é impedir o direito de manifestação previsto na Convenção dos Direitos Humanos da ONU, os direitos de manifestação previsto na Constituição Federal. A Joseli diz assim: para mim não existe mais ninguém para confiar. Querida, confiança só em Deus. Só em Deus. Confiar em quem? No homem? A Bíblia diz que maldito é se confiar no homem. A Bíblia diz que maldito é confiar no homem. Não se deve confiar no homem. O que você não pode é abrir mão do seu direito de lutar. A minha análise política aqui, que eu quero trazer aos senhores, tá? Não é para induzir ninguém ao crime, não é para induzir ninguém a quebrar patrimônio público alheio, não é para induzir ninguém a ofender a honra de ministros A, B ou C ou de qualquer pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, que os atos praticados no dia 8 de janeiro de 2023, praticados por infiltrados no meio do povo, deveriam ter pensado antes. Sempre foi orientado de nunca subir a rampa nenhuma. Deveriam ter se manifestado ordeiramente como estava sendo. Mas não. Eu até entendo que pelos ânimos, pelo desespero, muitos saíram do controle. Nessa oportunidade, os criminosos, bandidos, que estavam infiltrados no meio do povo, ameaçando o povo, batendo no povo, juntamente com aqueles bandidos que estavam infiltrados já dentro das instituições, infelizmente foi um erro gravíssimo. Tem que ser penalizado, tem que ser punido dentro da lei. O que não pode é imputar um fato criminoso às pessoas inocentes de terroristas. Você sabia que todas essas pessoas que estão sendo acusadas de terroristas, cabe
uma ação indenizatória de reparação de danos? Hã? Cabe uma ação criminal por crime de calúnia, artigo 138 do Código Penal, imputar falsamente fato criminoso a uma pessoa? Querido, se todos aqueles que foram ali, que sofreram, né, esse terrorismo psicológico feito pela Rede Globo de televisão, feito pelos canais de comunicações, feito por jornalista pau-mandado da esquerda, feito por alguns juízes, ministros, que seja, ou promotores de justiça, ou advogados, ou instituições que venham dizer que foi ato terrorista. Me desculpe, todos vocês têm que ter uma aula de direito penal para aprender o que significa o que é atos terroristas. Precisa ler a lei antiterrorismo da Dilma Rousseff para analisar realmente o que são fatos criminosos terroristas. Acusar, eu defendo como advogado, defendo, continuarei defendendo. Não estou aqui induzindo ninguém a crime, eu estou falando a verdade que eles não gostam de ouvir. Imputar fato criminoso de terrorismo a pessoas inocentes, querido, psicopata, né? O homicida, ele mata pessoas e é tido como inocente. É tido como inocente. Você vai ver a barbaridade que foi feita na lei brasileira. Cassaram as sentenças de Luiz Inácio Lula da Silva para possibilitá-lo de ser candidato para poder voltar ao local do crime. Para poder voltar ao local do crime com mentira, com safadeza, com pilantragem, é o que ele sabe fazer. Luiz Inácio Lula da Silva. A vergonha, o pior presidente, o maior criminoso da história do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. E assim quem o acompanha, assim com quem o apoia, deixa de ser vítima para ser cúmplice dos seus crimes. Ah, o senhor não tem medo do que está falando? Não tenho medo. Eu estou falando dentro da lei. Dentro da lei. Eu não estou imputando nada à honra de ninguém que não seja verdade. Você vê as provas que tem aí. O cara foi condenado em 4 instâncias. Em 4 instâncias. E depois que tudo saiu, depois de sair todas as sentenças, vem com uma história furada, que o juízo do Paraná não é justiça competente. Desculpa, isso aí é conversa para burlar a lei, para ofender a lei brasileira. Enquanto você acusa pessoas inocentes de terrorista, você é passível de reparação de dano em benefício desta pessoa acusada, e você é passível de sofrer, de ser responsabilizado por crime de calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Essa é a pura realidade. Eu não tenho medo do que eu estou falando. Eu estou falando dentro da lei. Queridos, nós temos juízes no Brasil, juízes, que são juízes que estudaram, que exerceram advocacia, que prestaram concurso como juiz, que chegou ao cargo por meritocracia. Não é juiz indicado por uma lei furada que está previsto na Constituição. Indicação e nomeação. Não é essa lei que eu sou contra. Para mim, para ocupar vaga de juiz, tem que ser por meritocracia. Você está entendendo? Nós temos excelentes juízes no Brasil. Você está certo. Infelizmente, colocaram o ladrão de novo na cena do crime. É verdade, Mariângela Silva. É a pura realidade. Mariângela, no Brasil, quando se fala a verdade, eles querem te imputar fato criminoso. Eu estou nas redes sociais. Qual é o fato criminoso que eu venho praticando? Nenhum. Eu simplesmente falo a verdade dentro da lei. Falar a verdade no Brasil virou crime.
falar a verdade no Brasil, que dói no lombo dos criminosos, virou crime. Ou seja, o cidadão de bem não pode ter uma arma dentro da sua casa, mas o ladrão, o criminoso, o traficante, pode ter uma metralhadora dentro de casa, ele vai dentro do estabelecimento e fuzila o seu desafeto, atingindo várias pessoas. Aí eu te digo, aonde está a polícia? Não vai mudar. Aí me vê um governo de cleptocratas. O que é governo de cleptocratas, meus amados? Governo de ladrões. Governo de ladrões. É um absurdo o que estão fazendo. É vergonhoso. Olha, é vergonhoso, como eu vi esses dias. Foi até meu professor. Eu me senti decepcionado de ver o procurador de justiça do estado de São Paulo chamar os manifestantes de terroristas. Não, nós vamos acabar com o terrorismo. Eles nem sonham o que é terrorismo. Eles nem imaginam o que é terrorismo. A Ana Lúcia está perguntando, por que o general não obrigou o STF a mostrar a fonte? Queridos, seus generais, vou te falar um segredo aqui. Se os generais ou o presidente Jair Bolsonaro invocassem o artigo 142, ia morrer muita gente inocente fuzilado. Os caras estavam todos preparados para sair das ruas, fuzilando um monte de gente inocente. Você pensa que é fácil você acionar as Forças Armadas para corrigir um erro que é direito que está previsto na Constituição, colocando em risco a vida de milhares de pessoas inocentes? Você acha que é fácil, meus amados? Vocês nem imaginam o que tem nos bastidores. É tudo uma farsa. É tudo uma farsa. Quando está acontecendo algo, eles desviam o pensamento. Você vê a mídia falando que todos eles sabiam o que ia acontecer em Brasília. Todos eles sabiam. Agora está cada um jogando a culpa no outro. Está cada um jogando a culpa no outro. Se for para começar a jogar a culpa, de quem é a culpa? Do presidente Lula, né? Infelizmente sou obrigado a chamar de presidente Lula. Vamos cortar, risca, né? De quem é a culpa? Do criminoso Lula. De quem é a culpa? Do ministro da Justiça, que sabia de tudo e nada fez. Aí vai descendo. Secretário de Segurança. Aí eles se utilizam dos fatos para tirar um governador eleito pelo povo em Brasília, para afastá-lo do cargo, para não mais voltá-lo ao cargo, para não mais deixá-lo voltar ao cargo de governador. Preste bem atenção ao que vai acontecer. E assim, eles vão querer armar no estado de Minas, de São Paulo e tudo mais. Isso é uma análise minha que eu estou fazendo. Tá? O que eu quero voltar ao assunto aqui é o seguinte: imputar fato criminoso de terrorista a pessoas inocentes foi o maior erro do Brasil. Foi o maior erro da mídia brasileira. Foi o maior erro da Rede Globo de televisão. Foi o maior erro de todos aqueles que acusam pessoas inocentes de terrorismo. Não é terrorismo, é vandalismo. Quebrou o patrimônio público, crime de dano, vai ter que indenizar. Infelizmente, vai ter que indenizar. Aí eu te pergunto, aonde estão os criminosos que quebraram tudo e fugiram? Hã? Aí, forjaram, prepararam um flagrante preparado previsto no Código. Um flagrante preparado. Está previsto na doutrina do direito. Forjaram um flagrante preparado para induzir as pessoas inocentes, senhoras idosas, idoso, crianças, para adentrar ao ônibus mentindo
que iam tirá-los do Distrito Federal e levaram para o cativeiro. Esses daí tem que ser penalizado. Isso chama-se flagrante preparado. Está na lei. Preparado. Na lei que eu digo, não é que seja aprovado. Na lei que eu digo é que é reprovável você preparar um flagrante para prender a pessoa. Para prender a pessoa. Por quê? Porque eles não têm argumentos, eles não têm provas. Eles não têm provas firmes e robustas para incriminar essas pessoas. Pergunta para eles, para o delegado de Polícia Federal do inquérito, se ele viu lá a pessoa quebrando alguma coisa. Ele não sabe. Ele não sabe, meus amados. Tá aí a dica, que eu quero deixar bem claro, é isso, tá? Não existe crime de terrorismo, não é crime de terrorismo, e se você tem algum parente que foi esculachado, escorraçado por crime de terrorismo, peça para ele constituir um bom advogado e promover uma ação contra a Rede Globo de televisão, contra a mídia e contra todos aqueles que o acusaram de crime de terrorismo. Essa é a pura realidade. Tá aí a dica. A Ana Lúcia está falando aqui. É porque as pessoas ficaram sem saber. Mas, amada Ana Lúcia, sempre souberam que jamais deveriam subir a rampa. Sempre souberam. Eu não estou aqui discriminando quem assim o fez. Isso aí chamou a atenção do mundo. Isso daí chamou a atenção do mundo. Agora, o que eu discordo, e sempre vou discordar, é imputar um fato criminoso, uma capitulação. Aliás, não foi isso. É imputar um fato criminoso de chamar as pessoas de terroristas. Se o Brasil tivesse terrorismo, nenhum desses políticos que aí estão e daqueles que usurpam as leis estariam de pé. Se o Brasil tivesse terrorismo, veja bem, se o Brasil tivesse terrorista, nenhuma instituição estaria de pé. Nenhum deputado, nenhum político estaria em Brasília. Porque os caras que são realmente terroristas, eles não deixam passar batido. Vocês sabem disso. Eu não estou aqui induzindo ninguém ao crime, nem nada. O que eu estou dizendo é que eu sou contra, sempre serei contra, fazer justiça com as próprias mãos. O direito de se manifestar tem que continuar se manifestando, mas dentro da lei, pedindo aquilo que é de direito. Não é ofender instituições, não é ofender a honra de ninguém. É isso que eu quero dizer. Agora, porque eu estou falando essa verdade, eu tenho que ser punido? Lógico que não. Porque o general não obrigou o STF a mostrar a fonte. O general não tem condições para isso, querido. General não tem condições para isso. Entendeu? General não tem força para isso. General, o presidente da República resolveu exonerar ele. Em 2 minutos, 1 minuto, acabou. Basta ele falar, está exonerado. Acabou. Vai vestir o pijama mais cedo. Compreendeu? A lei é clara. As Forças Armadas é constituída na hierarquia e na disciplina. Tem que cumprir o que está na lei. Ó, o outro falou aqui, o Dino não quer mais manifestação. O Dino não tem que querer nada. Ele tem que prestar contas do dinheiro que, quando ele era governador. Né? É isso que ele tem que prestar conta. Deveria ter vergonha na cara uma pessoa, sinceramente, uma pessoa que ocupa um cargo público, que tem um monte de BO nas costas, que é acusado por crimes, deveria ter o caráter, deveria ter a sanidade mental boa, né? De ser de caráter e não ocupar um cargo sendo pau mandado, pau sujo. Mas quando a pessoa não tem vergonha na cara,
Quando um ser humano não tem vergonha, não tem caráter, para ele tanto faz. Ele pratica um crime aqui, outro acolá, outro ali, outro... e vai indo. Vira o quê? Um modus operandi de sobrevivência. Viver do crime. Viver do crime. Compreenderam, meus amados? É isso. Sinceramente, uma pessoa deveria ter, no mínimo, o respeito, o bom caráter de ocupar um cargo público sem ter o rabo sujo. Para mim, uma pessoa que ocupa um cargo público sendo rabo sujo é repugnante. Político se envolveu em escândalo, nunca mais deve ser político. Agora, a gente vê um bando de ministros envolvidos em crimes desse governo que aí está, sinceramente, é um absurdo, é vergonhoso para o Brasil. Eu me sinto envergonhado quando eu falo com estrangeiros, né, que me perguntam, eu falo assim, querido, um dia tudo vai mudar. Eu acredito. Um dia tudo vai mudar. Agora, você viver num país que a Constituição não é respeitada, que os direitos do cidadão não é respeitado, que se utiliza da ferramenta chamada lei para prejudicar pessoas inocentes, imputando-se a elas um crime de terrorismo, isso é um absurdo. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso. Aí eu te pergunto, cadê os direitos humanos? Te pergunto, cadê a OAB que não vai para cima e resolve isto? Queridos, o artigo 44 do Estatuto da OAB, é claro, diz que a OAB tem que defender a Constituição. Aí eu lhe falo, cadê o presidente da OAB que não vai para cima com os conselheiros para cobrar dos poderes a permanência, a garantia dos direitos constitucionais? Não estou aqui acusando a OAB de omissa, só estou te dizendo que eu não posso concordar jamais com isso. É o meu ponto de vista no mundo jurídico, como jurista. E eu não posso concordar com fatos que ferem a Constituição. Eu não posso jamais coadunar com bandidagem do poder de indivíduos criminosos que ocupam cargos públicos, envergonhando o nosso país. Isso é um absurdo, é vergonhoso. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe, que eu não tenho medo do que eu estou falando. Eu estou falando a verdade. Eu converso com vários juízes, juízas, parentes, amigos, que a gente se sente estarrecido, decepcionados de se dar, de lutar pelo direito do cidadão, e você saber que tem vários que conhecem do mundo jurídico que estão usurpando, roubando os direitos, rasgando a Constituição brasileira. É isso que me revolta. Você acha que esse indivíduo que aí está, ele vai governar o Brasil? Ele não vai. Porque ele já tem no Congresso Nacional, de 513 deputados federais, ele só tem apoio de 140. Maria vai com as outras. Compreendeu? Pau mandado, puxa saco dele, que coaduna com crime. Querido, quando você apoia, quando você conduz um criminoso para governar uma nação, você deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice desse ladrão. Essa é a pura realidade. Se você fala, você é prova do que está falando? Eu tenho todas as provas na mão. Quando eu venho aqui falar algo, eu já tenho as provas na mão de defesa. Eu não sou trouxa, eu não sou otário. Eu não nasci ontem. Eu conheço toda a malandragem jurídica. Eu conheço toda a malandragem do dia a dia. Eu não nasci em berço de ouro. Tá entendendo? Comecei a andar no meio das comunidades aos 11 anos de idade.
Eu tenho muito conhecimento dos dois lados. Agora, se aproveitar de uma situação para querer incriminar o presidente Jair Bolsonaro, desculpa, eu não concordo que seja o presidente Jair Bolsonaro, que seja outro presidente, mas chamar os manifestantes de anarquistas antidemocráticos, também eu discordo, porque eles estão dentro da lei buscando os seus direitos. Eles estão se manifestando dentro da Constituição. Burlar esses direitos, isso sim é vergonhoso, sabe? Isso é vergonhoso. Um juiz, um advogado, um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz e a mídia sangrenta do Brasil, que acusa e imputa fato criminoso a pessoas inocentes, só demonstra interesse próprio em causa própria. Essa é a pura realidade. Eu estou falando uma verdade que é repugnante. O Brasil é o melhor país do mundo. O Brasil é o país mais cobiçado do mundo. Se você ficar de cabeça baixa, acusando fulano A, B ou C, como eu vejo muitos aí, a minoria, acusando as Forças Armadas, porque não sabe o que estava acontecendo nos bastidores, é muito fácil você acusar. É muito fácil você acusar as Forças Armadas. Por que você não acusa os generais? Entendeu? Então, queridos, desculpa, com todo respeito, vocês moram no meu coração, eu defendo vocês, eu defendo o Brasil e não tenho medo de falar a verdade. Eu estou falando dentro da lei. Dentro da lei. E eu digo a você, advogado, advogada, se você realmente defende a Constituição brasileira, passe a defender os direitos previstos na Constituição. Por quê? Eu vi vários advogados aí. Eu vi vários promotores de justiça. Eu vi procuradores de justiça. Eu vi juiz. Juiz não é juiz concursado. Né? Eu vi juiz pau-mandado acusando os manifestantes de terrorista. Quer se promover? Coloca uma melancia pendurada no pescoço e fica na encruzilhada. Quer ser político? Vai disputar as eleições. Não é um absurdo, senhores. É repugnante. Isso que eu estou vendo agora, não vou nem falar, deixa pra lá. Senão eu vou começar a envolver algo que não deve agora. Falo depois. Mas, meus amados, fiquem com Deus, levante a sua cabeça, levante a sua mente. O teu direito de se manifestar não foi tirado da Constituição. É uma cláusula pétrea. Só pode ser tirado mediante uma nova Constituição. Artigo 5º. Todos os incisos do artigo 5º da Constituição são cláusulas pétreas. Não podem ser mexidas sem uma nova Constituição. O teu direito de se manifestar, previsto no artigo 5º, inciso 4 e artigo 220 da Constituição, é um direito seu. Além do mais, existem os seus direitos de liberdade de manifestação, liberdade de comunicação, liberdade de ir e vir, prevista no só um pouquinho aqui, espera um pouquinho, tá, espera aí, é que estão tentando ligar aqui, eu estou desligando, pessoal. Então vamos lá. Está prevista na Convenção dos Direitos Humanos da ONU. Mas a ONU não faz nada. Querido, está na lei. O Brasil faz parte do pacto. Pacto de São José da Costa Rica. E vários outros pactos o Brasil é signatário. Né? E te falo, tudo que se planta, se colhe. Se alguém tirou o teu direito, amanhã ele vai ser cobrado em dobro. E quando ele estiver pagando por tudo que fez, aí ele vai pensar, o que eu fiz de errado? Tudo que se planta, se colhe. Queridos,
Brasil acima de tudo, não desanima, não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça. Agora, chamar os manifestantes de terrorista, isto sim, é crime de calúnia prevista no artigo 138 do Código Penal. Crimes contra a honra. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação e que você venha compartilhar esse vídeo. Tá bom? Um abraço. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Sargento Roseno.